Olá, pessoal, tudo bem? Turminha, tudo certinho? Então, hoje nós vamos ter aula de matemática. Nós vamos continuar o conteúdo que a gente viu na semana passada, porém agora vai ficar um pouquinho mais complexo, porque nós vamos aprender a fazer a conta de quantidade, frações de quantidade. A gente tem uma fração e a gente quer saber a quantidade disso. E a gente vai entender hoje como fazer isso. Portanto, preciso que vocês prestem bastante atenção aqui nos exercícios que a gente vai fazer e principalmente que vocês anotem as suas dúvidas, anotem as dúvidas aí no cantinho para que a gente possa depois, no momento da nossa aula ao vivo, tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Mas prestem bastante atenção aqui. Então, a gente vai entender, a gente vai ter uma fração e a gente quer saber quanto que é isso de verdade em números. Como que a gente pode fazer essa conta? Tem como saber em números quanto que representa uma fração? Sim, tem como saber. E a gente vai aprender a fazer isso hoje, tá bom? Então, preste bastante atenção aqui no desenho, nos esqueminhas que eu vou fazer nessa folha, para que vocês consigam entender, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 9 de matemática, nós temos algumas explicações e a partir delas a gente vai começar a entender esse conceito. Então, Laura é uma professora de uma escola de inglês para crianças. Leia a fala da Laura e explique como ela calculou 1/3 da turma. Ela falou que 1/3 dessa turma é de meninos. Nessa situação, o total é representado por todos os alunos da turma. Então, Laura dividiu por 3 o número de alunos e verificou que o número de meninos na turma corresponde a 1/3. Ok, interessante. Professor, não entendi nada. Calma lá, vamos lá. Letra B. A turma tem 15 alunos. Calcule quantos são os meninos e pinte essa quantidade de bonequinhos desenhados abaixo. Então, ela falou que 1/3 da turma é meninos. E quantos alunos a gente viu no total? 15. Então, 1/3 de 15. Tem como a gente saber fazer essa conta? Tem como a gente fazer e saber essa conta. Para a gente fazer uma fração de quantidade, para a gente saber a quantidade que tem dentro dessa fração aqui, desse número, a gente tem uma regrinha que a gente faz. Esse daqui de baixo, vocês lembram como que é o nome? Denominador. Certo? E esse aqui de cima é o numerador. Isso aqui é um conteúdo que vocês viram lá no 4º ano. E agora, para a gente entender a quantidade disso, tem uma regrinha que a gente faz. A gente vai pegar esse número aqui de total, vai dividir pelo denominador e vai multiplicar pelo numerador. Professora, que difícil. Não, não é não. Olha só, a gente vai dividir 15 por 3. Tem como dividir 15 por 3? Tem. Tem 15 na tabuada do 3? Tem. Qual é o número? 5. 5 vezes 3, 15, que dá 0. Então, a gente descobriu que 15 divididos por 3 dá 5. Agora, esse resultado a gente vai multiplicar pelo numerador. Quanto que é 5 vezes 1? 5. Então, o total de alunos que é menino são 5. 5 alunos são meninos. Então, a partir dessa explicação aqui, vocês vão pintar a quantidade de bonequinhos. Então, quantos bonequinhos vocês vão pintar? 5 bonequinhos, ok? Essa é a quantidade de meninos que tem na turma da professora Laura. Então, você pinta aí com o seu lápis de cor, que eu estou pintando aqui com o meu lápis de escrever, ok? Então, professora, ainda não entendi. Calma que a gente vai fazer mais exercícios para vocês entenderem. Giovana é artesã e fez esses vasos de cerâmica para vender em uma feira. Então, aqui, se a gente for contar rapidamente, a gente pode ter 4 vezes 5, que dá 20. Então, a gente tem 20 vasos aqui que ela vende. No primeiro dia da feira, Giovana vendeu 1/4 de vasos. Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Bom, então ela vendeu 1/4 de vasos. Então, quanto que é isso? Ó?
1/4 de 20. A gente vai dividir o 20 pelo denominador e vai multiplicar o resultado pelo numerador. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 20 divididos por 4, tem 20 na tabuada do 4? Tem. É o 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, dá quanto? 5. Muito bem. Então, Giovana vendeu, vocês podem fazer essa conta aqui, e podem colocar 5 vasos, tá? Então, até aqui, tá tranquilo? Deu para entender? A gente pega a quantidade, divide pelo denominador, que é a parte de baixo da fração, e multiplica pelo numerador, que é a parte de cima. E a gente vai ter a quantidade dessa fração. Vamos ver, então, o exercício B. Depois de mais de 2 dias de feira, Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que havia levado. Quantos vasos ela levou de volta? Bom, então aqui a gente vai fazer a mesma conta, ó. 1/10 de 20, pra gente não errar. A gente vai dividir 20 por 10 e o resultado multiplicar por 1. Quanto que dá essa conta aqui? Então, quando a gente tem uma conta com os 2 zeros, a gente pode cortar. Então, ela fica mais fácil de resolver. Tem algum número que multiplicado por 1 dá 2? 2. 2 vezes 1? 2. Que dá 0. Então, o resultado é 2. 2 vezes 1, né? Porque a gente divide e multiplica pelo de cima. Na verdade, nem precisa fazer essa conta de multiplicação, né, gente? A gente já sabe até de cabeça, né? Porque 2 vezes 1, 2. Então, ela levou 2 vasos de volta. Aqui, o outro pontinho gordo. Qual fração dos vasos ela vendeu? Bom, se ela voltou para casa com 1/10, foi o que ela voltou. Então, significa que ela vendeu quanto? 9/10, porque ela voltou para casa com 1/10, certo? Então, significa que ela voltou com 9/10 de vasos, ok? Então, vamos continuar aqui. Na página 10, nós temos mais uns exercícios para a gente entender. Bom, com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou R$ 2.400. Ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais e o restante depositou em sua conta no banco. Quantos reais ela depositou? Bom, então aqui a gente tem primeiro que saber quanto que a Giovana ela usou de material para a gente poder fazer a conta. Porque ela vendeu 2.400, certo? E ela usou 3/10 para repor. Então, a gente vai fazer 3/10 de quanto? De 2.400. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Agora, o numerador não é mais o 1, que a gente sabe de cabeça. Talvez a gente tenha que pensar um pouquinho. Então, vamos fazer essa conta aqui. 2.400 divididos por 10. Na verdade, nem precisava fazer essa conta aqui, né? Que vai dar 240 já de cabeça. 240 vezes 3. Quanto que vai dar isso? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Isso deu 720. Ok? Então, 3/10 dessa quantia ela usou para comprar material e o restante ela depositou. Então, a gente quer saber quanto que ela depositou. Se ela recebeu R$ 2.400, a gente vai fazer uma conta de subtração. Então, 2.400 menos 720. Ok? Então, aqui a gente faz a conta de menos, ó. Aqui não dá, vai emprestar daqui. Aqui vai dar 8. Aqui não dá, vai emprestar daqui.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dá 6 e aqui dá 1. 1.680. Então, você pode fazer toda essa conta que eu fiz aqui no seu quadradinho. Então, ela depositou R$ 1.680. Ok, pessoal? Então, aqui foi a interpretação do problema. A única coisa nova que a gente fez foi entender o valor aqui que ela tinha depositado, que estava em fração, e a gente conseguiu achar a quantidade disso, tá? Dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Vamos continuar aqui, exercício 12. Na feira de artesanato de uma cidade, 128 artesãos estão vendendo seus produtos. Desse total de artesãos, 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outras cidades? Bom, então aqui a gente vai fazer a mesma continha, tá? A gente vai ver quantos que são de cidade de fora. Então, a gente tem 3/4 de 128, tá? Bom, então vamos fazer essa conta aqui. A gente vai dividir pelo denominador, multiplicar o resultado pelo numerador. Então, 128 divididos por 4. Eu vou fazer essa conta do jeito que eu sei, tá bom? Então, eu vou pegar o 12. Eu sei que 12 na tabuada do 4 é o 3. 3 vezes 4 dá 12. Vou subtrair. Aí, eu vou baixar o 8. O 8 na tabuada do 4, eu sei que é o 2. Então, 2 vezes 4, 8. Tá bom? Mas você pode fazer a conta do jeito que você sabe, divisão. Então, isso, 32. Então, 128 artesãos estão vendendo seus trabalhos. 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outras? 32 artesãos são de outra cidade. Beleza? Tudo bem até aqui? Vamos então para o exercício 13. Minha folha já tá cheia de rabiscos, né? Vou pegar outra parte aqui da folha. Então, vamos lá. Você já sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Marque X nas frases corretas sobre essas relações. 1 metro é 1/100º do centímetro? Não. 1 centímetro é 1/100º do metro? Sim. 1 centímetro é 1/100º do metro. 50 centímetros equivalem a meio metro? Sim. Porque o 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, 50 centímetros é a metade. Muito bem. 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro? Sim. Se você pegar a sua régua, eu não tenho nenhuma régua aqui para mostrar, mas você vai ver que tem 10 milímetros que dividem 1 centímetro de outro. 1 centímetro é 1/10 de 1 milímetro? Não. Tudo bem, é o contrário, né? 1 milímetro, que é 1/10 de 1 centímetro. Essa fita de 1 metro tem comprimento e foi repartida em 5 partes iguais, ó. Aqui, tem 1 metro de comprimento, tem 5 partes iguais. Quantos centímetros é a cada parte dessa fita? Então, para essa atividade, é interessante que você tenha uma régua aí com você. E aí você vai conseguir medir e vai ver para mim quantos centímetros tem cada partezinha dessa, tá? Há 20 centímetros em cada parte. Então, qual é a fração que representa cada uma das partes das fitas? Bom, a gente tem 1 aqui, certo? Ela foi dividida em quantas partes? Ela foi dividida em 5 partes. E qual é a fração que representa? 1/5. Ok? Nossa, deixa eu fazer mais bonito. 1/5, tá? É a fração que representa cada uma dessas partes dessas fitas. Trace uma marca de meio na fita. Essa marca está na parte pintada de qual cor? Então, você viu aqui que ela tem tantos centímetros. Você vai marcar exatamente a metade dessa fita inteira. Que cor que ela vai parar na metade? Então, a marca do meio vai estar aonde?
vai estar praticamente mais ou menos aqui, né? Então, a cor azul. Ok? Tudo bem até aí? Vamos continuar então. Existe um sapo que tem comprimento igual a 8 décimos de 1 centímetro. Ele vive em Papua Nova Guiné. Quantos milímetros esse sapo tem de comprimento? Bom, então a gente precisa primeiro entender. 8 décimos de 1 centímetro. 1 centímetro tem quanto? Tem 10 milímetros, certo? Então, a gente vai dividir esse e vai multiplicar por esse, ok? Então, 10 divididos por 10 dá quanto? Dá 1. Não precisa nem fazer essa conta, né, gente? Deu 1 aqui. Tudo bem até aí? Ó, quantos milímetros esse sapo tem de comprimento? Ele falou que é 8 décimos de 1 centímetro. 1 centímetro tem 10 milímetros. Deixa eu pôr aqui milímetros, tá? Então, 10 divididos por 10 dá 1. 1 vezes 8, 8 milímetros. Então, quantos milímetros esse sapo tem de comprimento? 8 milímetros. Milímetros é mm, tá? Tudo certo, gente? Até aqui? Anotem as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Use a régua. Aqui você vai precisar de uma régua. Infelizmente, eu não tenho nenhuma régua aqui perto de mim. Mas eu acho que vocês vão conseguir. Use a régua para traçar a linha com essa medida. Se você não tem régua e a sua régua está na escola, manda para mim no WhatsApp que eu dou um jeito de mandar para você. Pede para o seu pai, para sua mãe buscar lá na escola, que eu tenho algumas réguas lá. Não sei se tem de todo mundo. Algumas pessoas deixaram na escola, outras não. Então, se a sua régua estiver lá na escola, não precisa comprar uma régua para essa tarefa. Mas se estiver lá na escola, me avisa que eu dou um jeito de mandar para você, tá bom? Para você poder fazer. Então, a régua para traçar uma linha com a medida. Então, você vai pegar a régua e vai marcar 8 milímetros nela e vai traçar uma linha. Tá bom? Igual aqui tá no meu livro, vai fazer a linha. Use a régua para traçar a linha com o dobro dessa medida. Então, se tem 8, qual que vai ser o dobro? 16 milímetros. Então, você vai traçar uma régua com esse tamanho de 16 milímetros, tá? Então, vamos lá. O comprimento da foto do sapo na foto mede menos do que o triplo do comprimento do bicho, mais do que o dobro do comprimento do bicho. Então, ele mede o quê? 8 milímetros. Na verdade, vocês podem medir aqui também, né? Essa partezinha aqui, interessante vocês medirem. Então, ele mede menos do que o triplo e mais do que o dobro do comprimento do bicho. Faz a medida aí para conferir. Bom, aqui nesse exercício 16, em cada linha a gente vai fazer medidas equivalentes, que são medidas que são diferentes no seu número, mas elas têm o mesmo valor, a mesma quantidade, tá? Então, aqui a gente vai completar com as medidas. Aqui, na verdade, nem necessariamente precisaria fazer a conta, mas a gente vai fazer para vocês entenderem melhor. Então, aqui tá falando 8 décimos de metro é igual a quantos centímetros? Nem precisaria fazer a conta, mas para vocês entenderem, a gente pode fazer a conta, ó. Metro. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, o que a gente faz? A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, se a gente for dividir 100 por 10, dá quanto isso aqui? 100 por 10. Dá 10. 10 vezes 8 dá quanto? Vou fazer a conta aqui, né? Às vezes alguém não sabe. 80. Então, aqui, 80 centímetros, ok? Aqui também não precisa fazer conta, gente. 1/2 de centímetro. Quanto que é metade de 1 centímetro? 5 milímetros. Agora, aqui 10 centímetros seria quanto de metro?
Bom, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, se está pedindo 10 centímetros, a gente pode representar como 1/10, certo? Se a gente pegar 10, 10, 10, 10, 10 do todo, a gente vai ter 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Aqui, 1/5 de metro é quantos centímetros? Aqui a gente pode fazer a conta. 1/5 de 100. Ok? A gente divide e multiplica. Então, 100 divididos por 5. Tem 10? Tem. Dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Vou abaixar o 0 e vou pôr o 0 aqui. Então, dá 20. 20 vezes 1, 20 centímetros, tá bom? Aqui nós temos 3/10 de centímetro, que equivale a quantos milímetros? Também nem precisa fazer a conta, dá 3, porque a gente pegou do todo, certo? Do todo e dividiu aqui por 10. 50 centímetros é o que do metro? É a metade do metro. Ou também 5/10. 5, né? Dividido ali em 10. 5/10. 7 milímetros é a mesma coisa que dessa que a gente fez do 10, do metro, né? Então, 7 milímetros seria a parte do todo. E a gente tem 10. Por quê? Por que 10? Porque a gente sabe que 1 milímetro, 10 milímetros ali vai dar 1 centímetro, né? Então, 7/10. 1 centésimo de metro é igual a quantos centímetros? 1 centímetro. Também aqui não precisa fazer conta. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, anota esse exercício aqui pra gente depois responder ao vivo, tá? Mas assim, essa questão é mais de medidas. A gente tem que saber as medidas, a gente tem que saber quanto que é 1 metro, quanto que é 1 centímetro, transformar, né, em milímetro, transformar em metro. Porque se a gente não tiver essas noções bem esclarecidas, a gente não vai entender, porque aqui também não é tanto de mais de fração, é mais de saber a medida equivalente, tá? A medida equivalente o quê? Significa que 80 centímetros é a mesma coisa que 8/10 de metro. É a mesma coisa, é uma coisa equivalente aqui. Tem a mesma medida, mas está representado de formas diferentes. Então, aqui vocês precisam entender mais esse conceito de medidas, está bem esclarecido para você poder entender a fração dele. Metro, quando a gente transforma metro para centímetro, a diferença é de 100, certo? Por quê? Porque o 1 metro tem 100 centímetros. Então, por isso que é 1 centésimo, tá certo? Então, isso que a gente tem que ter bem claro na nossa mente, senão a gente não consegue entender de onde que vem o 10, de onde que vem o 100. A gente precisa entender esses conceitos iniciais, tá bom? Mas eu acredito que isso seja tranquilo para vocês. 2 centésimos de metro. Agora aqui, mesma coisa de cima. A gente sabe que vai dar 2 centímetros, porque ele pegou 2 do todo, do metro. Só que ele quer saber em centímetro, então é 2 centésimos, porque 1 metro tem 100, ok? E aqui 3 centímetros, agora que a gente vai fazer a infração. 3 centésimos de metro, tá certo? Precisa ter esses conceitos bem esclarecidos para conseguir entender essa tarefinha aqui. Ai, professora, vai cobrar em prova. Não, mas precisa estar bem claro esses conceitos de medida, senão fica muito difícil de você entender. Pessoalzinho, por hoje é só. Eu sei que ficou muita coisa na cabeça, às vezes deu um nó aí de tarefa. Então, qual é a tarefa para vocês hoje?
Junto no pacotinho lá do kitzinho das tarefas da semana, tem um quebra-cabeça. Nesse quebra-cabeça, vocês vão recortar e vão montar os pares. Então, vamos supor, tem uma imagem assim. Que fração que é essa? Ela tem duas partes. Quantas foram pintadas? Uma. Então, você vai ter que tirar o parzinho da figura, tá bom? Mesma coisa lá na atividade de história que vocês vão ter. Eu vou pedir para vocês tirarem fotos. Então, tirem fotos jogando com alguém da sua casa, sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém aí que possa jogar com você. E joga esse jogo e tira foto para eu ver que você está jogando, tá? E para você entender um pouco mais, porque matemática é prática, a gente tem que ir fazendo as contas para a gente poder entender. Então, o que eu quero que vocês façam? Lá na página 32 do CA, tá bom? Eu quero que vocês façam só a página 32. Tem alguns exercícios que tem a ver com o que a gente estudou, com fração de quantidade, tá bom? E aí, na aula ao vivo, a gente pode fazer a correção dessa tarefa para que vocês entendam melhor, tá certo? Então, fração de quantidade aqui é só lembrar que eu tenho que dividir, vamos supor, vamos pegar uma fração aqui, 3/5. Então, eu quero saber 3/5 de 15. Eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Se você sabe fazer de cabeça essa conta, não precisa fazer essas contas aqui. Mas eu fiz para vocês entenderem melhor. Mas eu sei de cabeça que 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, sempre divide, o resultado você multiplica pelo de cima, tá? Esse aqui é denominador e esse é numerador. Então, eu divido o todo pelo denominador, multiplico pelo numerador, tá? Então, vocês vão fazer a página 32 do CA, para vocês poderem exercitar um pouquinho. E aí, na aula online, na quinta-feira, a gente faz a correção dessa página, para que fique bem claro. E se você tem alguma dúvida, anota na apostila qual exercício que você teve dúvida, aqui, não entendeu, que aí a gente faz junto e tenta entender, tá bom, pessoal? Eu sei que é difícil, eu também fico triste de ter que explicar isso em vídeo. É um conteúdo um pouco mais, né, que precisa, assim, de mais atenção, às vezes escrever no quadro, né? Mas eu tenho certeza que vocês se esforçando vão conseguir entender também. E saibam que eu vou estar sempre disponível para tirar todas as dúvidas que vocês precisarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima semana, até a próxima aula e a gente se vê na aula online, tá bom? Um beijo, fique com Deus!